botou mais um papo aqui diretamente do ACE Summit, aqui em São Paulo. Agora, Bruno Stefani, ex-Ambev, agora ex-Ambev, né? Já... Como é que tá isso? Quando eu saí lá do valor, o ex-valor, né? Como é que é tirar o peso do corporativo? Né? Cara, eu vou te falar que foi uma decisão pensada, assim. Os últimos meses, sei lá, 3, 4 meses, eu vim pensando nisso e, putz, sei lá, eu acho que a companhia me deu muita coisa. Foram 6 anos de Ambev que eu vou ser eternamente grato. Acho que eu entreguei bastante coisa, mas eu ganhei muito mais. E nesses últimos 3, 4 meses eu olhei e falei, acho que tem mais oportunidade para o que eu quero fazer fora da Ambev do que dentro. Muito do que a gente construiu lá nos últimos anos é algo que eu gostaria de fazer em outras empresas. Ou talvez... Replicar. Eu acho que descentralizar, como eu sempre falei lá dentro, as iniciativas que a gente tem de inovação para outras empresas. Agora eu estou hoje dando aula, né? Então virei professor, estou dando aula na Fundação Dom Cabral e no INSPER. Comecei a fazer um pouco de consultoria, /advisor, /conselho consultivo de algumas empresas. Estou trabalhando com um banco, com uma empresa de óleo e gás, com uma empresa de agro, com uma empresa de energia. Velho, vai ficar rico assim. Eu vou encher a agenda, rico eu não sei. Porque é algo, e esse é um ponto interessante, né? Trabalhar numa grande corporação tem muito de reconhecimento, de poder e alguma estabilidade. Esse mundo é completamente novo para mim. Sim. Não dá nem para chamar que eu tô, não dá nem para dizer que eu estou empreendendo. Eu estou construindo algo que eu não sei exatamente o que é. Eu estou tendo várias carreiras ao mesmo tempo. Por enquanto você está pessoa física. Você não tem uma empresa, uma consultoria, uma coisa, você não fez isso. E essa é uma decisão que eu já tomei. Eu não vou ter. Eu não vou fazer a minha consultoria. Eu vou trabalhar com as consultorias que trabalharam comigo na época que eu estava na Ambev. E vou trabalhar por projeto. Então eu acho que a melhor forma que eu encontro de voltar para o ecossistema e de aproveitar essa demanda que eu estou vendo cara, como é que eu trago cada vez mais empresas para inovar? Para desenhar o seu playbook de CVB, para estruturar o seu fundo de CVC, para dizer, cara, como é que eu deveria treinar a minha liderança para se aproximar mais desse ecossistema de startups, dessas tecnologias emergentes? Cara, como é que eu penso novos negócios? O que eu posso fazer? Eu acho que foi isso que eu fiz e aprendi na companhia, lá na Ambev, e agora eu queria fazer para mais empresas. E aí, não tendo uma empresa também, você fica mais independente, assim, e pode trabalhar com todo mundo. Você não vira um concorrente do Ace Cortex, por exemplo. Por exemplo. Não, o Ace Cortex pode ser um parceiro. Cheguei até a bater um papo com a LG outro dia, contar essa história e tal, e isso foi muito legal, assim. Acho que a receptividade que eu tive das pessoas enquanto eu estava tomando decisão, que eu fui contando, conversei com você, cara, tô no momento uma coisa que eu falo que sempre as pessoas vêm me procurar assim, falar, tô pensando, eu falei, cara, você já tomou decisão. Exato. Porque realmente é difícil dizer, né, que eu sou hoje, não faço ideia do que eu sou, mas também nas últimas semanas eu pensei, mas por que eu sei alguma coisa? A única coisa que dá dificuldade ali nossa, é o Bruno de onde? Lugar nenhum. Não, mas é engraçado isso, porque isso era uma coisa que eu não botava na conta quando eu lancei o Startups, assim, pra mim, porra, eu ia sair do valor, ia perder o @valor, ia se virar um Zé Ninguém, isso ia ser o maior trabalho, né, mas pelo contrário, bicho, quando as pessoas começaram a ver, porra, você é um fundador também, né, Malemar, o Startups também é uma startup, né, então eu sei as dores, o que é fundar uma empresa, o que é tocar uma empresa, o que é fazer uma captação, né, um term sheet e tal, eu vivo isso, né, e todo mundo passou a me respeitar ou me abrir as portas por conta disso, né, às vezes as pessoas ficam com medo de perder o arroba e não sei ninguém, né. Exato, mas o ponto tem muita demanda. Eu sempre brinco que parte da minha decisão de sair foi a demanda fora da Ambev me puxar. Legal. A gente está falando de uma história aqui em que eu saí da companhia há 1 mês e meio atrás. Eu já estou te contando tudo que eu estou fazendo. Então, me deu segurança, sabe, de olhar e falar, poxa, eu vou realmente trabalhar com o que eu gosto, que é a inovação, que é o que eu sei fazer. Eu vou tentar, e aí acho que é um plano de médio prazo, trazer mais profundidade para o assunto, porque é um assunto muito novo para boa parte das organizações. Como é que a gente traz um pouco mais de ciência? Como é que eu trago um pouco mais de resultados que eu experimentei? Se eu trouxesse só o caso de Ambev, eu acho que eu seria raso ainda. Quando agora eu estou trabalhando com várias empresas de setores diferentes,
eu consigo identificar padrões. E eu tô terminando o doutorado também, né? Eu tô fazendo doutorado com o Silvio Meira lá no César. Tem um ano ainda. E eu acho que é uma tese que vai tentar trazer para as empresas brasileiras um olhar diferente. Um olhar de o que deu certo, o que deu errado, o que eu posso fazer para construir o meu playbook. Porque uma coisa é certa, se você copiar o playbook de uma outra empresa, vai dar errado. Porque o playbook ele parte da estratégia e da cultura da sua empresa. E estratégia e cultura nunca é igual, ou pelo menos não deveria ser. Agora, você falando isso, me lembra, a gente conversou 6 anos atrás, quando você tinha acabado de entrar na Ambev, então o pessoal da comunicação da Ambev ficou bravo na época, porque você falou que tem que mudar processos, né? A gente paga, demora muito para pagar, né? E eles não queriam que a gente publicasse isso, mas eu acabei publicando, mas, durante 6 anos mudou muita coisa lá dentro, né? Quer dizer, então era uma coisa e virou outra. Como é que foi isso? E eu acho que a maioria das empresas brasileiras está nesse ponto hoje, né? O que você fez em 6 anos na Ambev é o que a maioria das empresas está hoje, né? De começar a entender, né? Eu acho que a Ambev está bem posicionada, agora olhando de fora, né? Agora dando palpite de quem está lendo o jornal, quem está lendo notícia e fala, cara, eu acho que é isso. Eu acho que ela está bem posicionada, eu acho que ela está num exercício de reinventar seu modelo de negócio. A gente sempre conheceu a companhia por cerveja, mas ela é muito mais do que isso. E eu acho que o grande lance de qualquer empresa hoje é tentar não respeitar o seu setor. O que eu quero dizer com isso? Cara, tem tanta oportunidade quando você, como uma grande empresa, começa a olhar o seu ecossistema, que eu acho que é você se diminuir, olhar só o seu principal produto, o seu principal serviço. Pegar o exemplo da Amazon, que talvez seja o exemplo mais fácil de explicar. A gente fala que a Amazon é uma empresa de tecnologia por uma simplificação, mas tem serviços financeiros, logística, varejo, entretenimento, tem muita coisa lá dentro. E desenvolvimento, porque eles fazem tecnologia própria. Perfeito. É a hora que você entende que existem grandes oportunidades nesse ecossistema, onde você precisa ser um orquestrador dos seus fornecedores e dos seus consumidores e resolver a vida deles, você vira um negócio que é difícil dizer o que você é. Sim. Olhando isso, até brincando, foi meio que eu pensei na minha carreira. Falei, cara, por que eu preciso estar num único lugar? Por que eu preciso casar com um diretor global de inovação? Cara, eu posso ser qualquer coisa em qualquer lugar. E no fim, o que eu quero é realmente impactar a inovação corporativa. Então. Esse acho que é o meu desejo. Eu tinha muita dificuldade de pensar em propósito quando eu estava na companhia. Eu não entendia muito isso. O que você trabalha, sabe? Cara, eu trabalho porque eu ganho legal, porque eu tenho poder, porque eu tenho reconhecimento, porque eu faço coisas bacanas. Mas propósito era sempre meio difícil assim de falar. Agora não. Agora tá claro para mim. Eu consigo, de alguma forma, acho que acelerar a inovação corporativa no Brasil. Óbvio, formando mais pessoas. Esse é um problema gigantesco. Não dá para fazer sozinho, não é um trabalho para 10, para 100 pessoas. O motivo de dar aula cara, eu realmente consigo capilarizar um pouco do que eu estou vendo. E depois, de dentro da organização, numa posição de advisor, consultor, conselheiro consultivo, eu consigo aplicar. Legal. E mostrar que essa ciência aplicada traz resultado para a companhia. E aí, quer dizer, você dando aula, o aluno está dentro da empresa, vai lá, traz o Bruno como consultor ali, né? Eu estou pensando nesse flywheel, assim. Né? Exato. Tipo, isso é gostoso. Você deve ter vivido isso. Você começa um negócio do zero, cara, você se depara até com o momento de como é que vai chamar. Sim. Não dá para chamar do meu nome, tem que ter algum nome. Cara, como é que Stefani Consulting. Não dá. Fica amador. Eu acho que a ideia aqui é começar algo novo, é muito bacana. Legal. A folha em branco, assim. Rapidamente você se depara com os problemas. Mas o começo ali é gostoso. Então acho que assim, pensando numa carreira, cara, eu não quero perder essa experiência. Eu conversei com tanto empreendedor nos últimos 6 anos. Cara, eu quero ver como é que é estar do lado de fora. Eu quero ver como é que é fazer negócio. Passar por um ciclo de compras de uma grande empresa. Cara, acho que são experiências, são novidades que deixam a sua vida mais interessante. Agora, mas era hora, bicho. Pô, a economia global tá na desgraça aí, venture capital também tá cheio de questionamentos. Era hora de você largar um emprego estável pra fazer isso? Cara, foi. Porque era o meu melhor momento dentro da companhia.
olhando os últimos 2, 3 anos, em termos de resultado, de premiação, eu olhei e falei, cara, eu estou num bom momento aqui. E eu acho que eu estou num bom momento com relação ao ecossistema. Tá. E, de novo, né? Igual a gente faz prova de conceito, eu fui testar, eu fui fazer o meu AB para minha carreira. Eu olhei e falei, deixa eu conversar com as pessoas mais próximas, deixa eu pegar feedback, deixa eu transformar esses feedbacks todos em dados para eu tomar decisão. E eu meio que eu senti segurança. Tudo que eu estou te falando que eu estou fazendo, eu já estou fazendo. Eu já estou sendo remunerado por isso. Então eu acho que assim, foi fluido. E de novo, foi uma demanda que eu enxerguei, que eu achei que eu conseguia me posicionar e viver disso. E o que você está sentindo das empresas, assim, com quem você conversa, com quem procura você, com relação ao momento e com relação à maturidade? Assim, qual que é o nível das conversas? Que elas querem fazer, elas precisam fazer e a maior parte delas não sabe como fazer. Assim, não precisa mais convencer. Não precisa convencer ninguém de CVC, de Corporate Venture Building, de aceleradora, de treinar a liderança. A grande dificuldade agora tá bom, Brunão, como é que eu faço? Como é que eu provo para o meu board que isso funciona? Como é que eu vou mostrando resultados? Como é que não é um sonho, e sim é um processo que eu vou mostrando passo a passo o que está acontecendo? Acho que, olhando isso, também me deu aquela sensação de, isso eu sei fazer. Isso eu já fiz algumas vezes. Então, eu começo cada vez mais a olhar o setor. E eu vejo que a inovação corporativa, cara, está começando a acelerar. Porque é o que a gente estava conversando aqui. Todas as empresas precisam se reinventar de alguma forma. Seja porque ela está bem e está explorando novas oportunidades, seja porque ela está mal e ela não tem outra opção. Legal. E como fazer isso? Porque, quer dizer, o relacionamento com... Eu já conversei com o Pedro aqui da Ace agora há pouco, estava lembrando, um papo que a gente teve lá atrás, lá na Ace, na época que estava na moda as hackathons, essas coisas, e, todo dia eu recebia, a empresa tal faz hackathon, a empresa X, não sei o que e tal. Falava que estava fazendo inovação corporativa, investindo em Open Innovation, mas, bicho, era mais para fazer barulho do que para fazer qualquer coisa. Isso machucou um pouco o ecossistema, né? As startups, até agora a gente começa a ter coisa mais real e começa a voltar. Mas por algum tempo eu ouvia de startup, cara, não vou entrar em competição, não vou entrar nesses programas corporativos, porque vou fazer POC de graça, vou ficar lá me dedicando e não vai fechar, quer dizer, vou perder meu tempo. Como não fazer isso? Como não perder o tempo da empresa, não perder o tempo da startup também e criar uma relação saudável? Tem uma figura que é muito clássica, que é aquele canivete que a 500 Startups usa para mostrar que cada ferramenta do canivete pode ser uma ferramenta de inovação. Então tem lá o hackathon, o CVC, o CVB, a aceleradora, o M&A, a contratação. O lance de você focar na execução é muito mostrar para a grande empresa que todas essas ferramentas são válidas, só que você precisa saber usar. Tá. Você fazer um hackathon para ter uma nova ideia ou construir um novo negócio é bobeira. Você está usando a ferramenta errada. Legal. Agora, você fazer um hackathon para recrutar um talento, onde você tem ali um final de semana, uma semana, um mês para falar da sua empresa, meio que literalmente seduzir ao outro lado, falar, é interessante aqui a sua carreira, e o outro lado conseguir entender o que ele pode agregar de valor, é uma ferramenta poderosa. Pensar em CVC para você ganhar só dinheiro é olhar só uma parte do portfólio. Legal. Tem o retorno estratégico desse investimento, que ele é muito relevante. Então, o meu grande desafio agora é, dentre as possibilidades que você tem de ferramentas possíveis de inovação, onde eu uso o quê? Tá. E qual é o momento de maturidade da sua empresa para você usar essas ferramentas? Nem todo mundo deveria fazer um CVC hoje. Legal. Nem todo mundo deveria fazer um hackathon. Mas a gente vai olhando os exemplos, e isso acontece muito em grande empresa, né? Você vê o seu concorrente fazendo, o board ali, o presidente fala, mas por que a gente não tem? E aí vem aquela, não, a gente tem, a gente está estudando. E não está estudando, mas acelera tão rápido e coloca no ar, porque tomou uma pressão. A gente tem vários exemplos em diferentes setores aqui no Brasil de grandes iniciativas que saíram porque o concorrente fez algo parecido. E tem muita iniciativa que não deu certo, né? Hoje a gente já começa a ter os cases, tem cases legais, mas a gente já começa a ter os cases de insucesso, tem que prestar atenção nisso. Né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas, de novo, assim, a gente está nessa há bastante tempo.
mas é novidade para muita gente. As cadeiras de inovação, a necessidade de reinventar constantemente o seu negócio é algo novo. A gente pega as grandes siglas, Fundo de Venture Capital, CVC, aquisição de startup. Cara, estamos falando de 10, 15 anos. Não. Com maturidade, com relevância, com um número bacana de players ativos, estamos falando de 5. Até o Eric da Monax tem falado isso, quer dizer, o primeiro ciclo, primeiros 10 anos do mercado de Venture Capital, agora se completaram, né? E agora os próximos 10 vão ser ainda melhores, porque você já tem uma base, né? Mas dentro aqui da panela fervendo é difícil ter esse otimismo todo, né? Total. Pega o CVC, que é o grande tema da moda agora. A gente não consegue nem dizer se a classe de ativo ela é interessante, porque você não tem um ciclo fechado de um fundo ainda no Brasil. Então não dá para fechar a conta e falar foi negativo ou positivo. Obviamente, eu acho que assim, especialmente no CVC, as empresas têm que fazer. É um braço bacana. Eu acho que é uma forma de você explorar futuro, de você mapear e ter um bom radar de mercado e ganhar dinheiro com isso. Então, é legal, bom isso. Na hora de montar o CVC, então, quer dizer, tem que fazer de qualquer jeito ou tem que fazer desde que ou para atingir objetivos tais? Eu acho que no mínimo você tem que começar a elaborar sua tese de investimento. Se eu fosse fazer um CVC, onde seria? É no meu core? É um negócio acessório ou é inovação completamente longo prazo? Cara, essa decisão é importante. Essa é uma decisão de estratégia da companhia. Você precisa ter isso na pauta. Isso precisa ser provocado dentro dos boards. O CEO precisa ser o grande sponsor dessa agenda. Então, tem muita gente, tem muita empresa que continua, entre muitas aspas aqui, apenas fazendo bem feito o que sempre fez. Isso é perigosíssimo. Porque em algum momento você vai tomar um susto de alguém olhar o seu setor e falar, pô, isso aqui é interessante, né? Vou entrar nesse setor. Se você está olhando, você tem alguma chance de resposta. Se você está no radar, se você está prevendo, você já está até preparado. Já está vendo, o rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? E o mundo é tão descentralizado hoje que é difícil saber o que é concorrente. Pois é. Vamos pegar. Portal de notícias, startups. A Netflix compete comigo, que é tempo de tela, atenção, né? Das pessoas. Atenção, né? Pega um caso das últimas semanas, né? O caso da Virgínia, vendendo produto de beleza. Assim, será que o Boticário, a Natura, a Sephora estava vendo? Não sei, entendeu? Mas a hora que você começa a ter profissionalização nos seus investimentos, no seu radar de mercado, nas suas estratégias de médio e longo prazo, isso está no radar. Você pode ignorar, é parte da decisão. Você sabe. O problema é não saber. Eu acho que quem ainda tem dificuldade de entender por que eu deveria inovar, por que eu deveria reinventar um negócio, para o pessimista eu sempre falo, imagina que é um seguro. Você está comprando um seguro da sua receita não desaparecer do dia para a noite. Entendeu? Tem alguém olhando ali. Uma boa. Não quer dizer que você vai crescer, mas pelo menos você não vai perder. Boa, beleza. Valeu, Bruno. Obrigado, Gus.